Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, desembargador. Boa tarde, doutor desembargador. Havendo quórum legal, declaro aberta a 25ª sessão ordinária da Terceira Câmara de Direito Público, na data de 4 de agosto de 2025. E submeto à aprovação a ata da sessão anterior. Pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação. Pela aprovação. E se o senhor me permitir, brevemente, eu quero lhe dar as boas-vindas no seu retorno a esta que é a sua casa, a Terceira Câmara de Direito Público. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, colega Bosch. De fato, quando eu ingressei ao tribunal, foi exatamente por esta Terceira Câmara de Direito Público. E, posteriormente, ao assumir a presidência, tive que deixá-la. Passei já alguns anos na Segunda Câmara de Direito Público, também um ambiente muito agradável, pessoas, convívio fácil, e por uma contingência tive que retornar, de bom grado, é bom que se diga, mas sem uma razão forte para isso, porque, de minha parte, pelo menos, vim para contribuir com o projeto do tribunal, que se inicia a partir de hoje para a nossa Câmara de Direito Público, em razão da reformulação, né, do arranjo que teve que ser feito para viabilizar a ampliação do tribunal. Eu estou muito feliz por aqui estar. Quando saí, você ainda era membro da Câmara, e hoje retorno, já encontro outras pessoas maravilhosas por aqui. Eu sei que a Livramento já vai também cumprir o seu papel. Na verdade, nós saímos juntos, né? Você para a presidência e eu para a vice. Exato, é verdade. É verdade, saímos juntos. É isso mesmo. E você teve a felicidade de voltar logo em seguida, né? Não mudou de habitar. Mas é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Eu queria dizer da minha alegria, meu contentamento em poder contribuir com o projeto do tribunal e retornar às minhas origens. Presidente, se me permite, eu também gostaria de desejar as boas-vindas, dizer que todos nós estamos muito felizes com a sua chegada, que será uma honra trabalhar pela primeira vez, né, com o senhor nessa Câmara. Estamos tristes com a saída de Livramento, Luciano, mas tudo na vida nós temos, assim, as coisas, a gente se acostuma, a gente procura não se acostumar tanto com as ruins, né? Mas eles vão fazer muita falta para a gente aqui, mas temos a felicidade de recebê-lo e trabalhar com uma pessoa que só vem contribuir com o espírito que é o dessa Câmara, que é o do respeito, da parceria, né, do entendimento e da divergência saudável. Muito bem. Feliz de partilhar com você também essa mesma felicidade de estarmos juntos pela primeira vez numa Câmara. Bom. Presidente, se me permite, por gentileza, Gustavo Gonçalves, representando a Defensoria Pública. Pois não, gostaria de me acostar aos votos do embargador Washington, da desembargadora Joriza, e dar as boas-vindas, desejar um trabalho muito frutificante e podendo contar sempre com a sua sabedoria e experiência nesse retorno à Terceira Câmara. É uma alegria contar com o senhor novamente aqui. Um abraço. Muito obrigado, doutor Gustavo. A alegria também estar aqui partilhando com você desse momento de labor. Bom, vamos iniciar nossa sessão. Queria fazer os cumprimentos aos membros da Câmara e também ao nobre representante do Ministério Público, doutor Cláudio Ibiapina, e ao doutor Gustavo, que já se manifestou também, meus cumprimentos, ao secretário Davi, em nome dele, cumprimentar todos os servidores da casa. Bom, a nossa pauta hoje tem algumas nuances, né?
O primeiro movimento que nós temos aqui são os processos com quórum ampliado. E a desembargadora de Livramento está aqui exatamente se despedindo, né, em razão desses processos. Né? O 79 da pauta é o 011-98-20-07-2019. Apelação civil, tem como apelante Lojas Riachuelo, o advogado Dr. Anchieta Guerreiro Chaves Júnior, e apelado Estado de Ceará. A relatoria é do desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo. A síntese do julgamento passado, dado início ao julgamento, o relator, o desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo, apresentou voto no sentido de conhecer da apelação interposta pelas lojas Paraíso, aliás, lojas Riachuelo, S.A., para dar-lhe provimento, julgando prejudicado o apelo adesivo do Estado. A desembargadora Maria do Livramento profere voto divergente para conhecer das apelações e negar-lhes provimento, sendo acompanhada pela doutora Elizabeth Silva, juíza convocada, e pela desembargadora Jolisa Pinheiro. Diante da divergência apresentada e do resultado não unânime, tornou-se necessária a ampliação do quórum nos termos do artigo 942 do CPC. Julgamento suspenso para fins de ampliação do quórum, que hoje se instala. Senhor presidente, o outro processo é a mesma matéria, só que é o inverso. A relatoria da desembargadora, da doutora Elizabeth, eu divergi, mas é a mesmíssima matéria. O advogado é o mesmo? O advogado é o mesmo. É? Não? Não. Advogado distinto. Eu acho que em razão da diferenciação do patrocínio, e o doutor Anchieta pediu a sustentação em razão da mudança, né, do quórum. Dispensa a leitura do relatório. Não, Vossa Excelência tem o prazo regimental. Muito obrigado. Excelência, primeiramente, dar boas-vindas aqui ao senhor, em nome da advocacia, o senhor que foi um respeitável membro da classe antes de virar juiz. Seja bem-vindo à sua casa, como seus colegas lhe desejaram. E eu somente retornei para fazer sustentação oral, porque era a despedida da desembargadora do Livramento, vou incomodar um pouquinho ela mais, vou gastar 15 minutos do tempo dela, tendo em vista que a gente já conhece o teor do voto da desembargadora Livramento, ele foi contrário ao voto do desembargador Washington, que dava provimento ao recurso de apelação do meu constituinte, mas sempre é uma oportunidade, né? Como eu escuto muito Vossas Excelências falarem no julgamento, sempre tem uma oportunidade, já que o julgamento não está encerrado, quem sabe Vossas Excelências possam ver alguma nuance que não tinha sido apresentada em outra oportunidade, e essa que é a minha tarefa. Como eu expliquei na minha sustentação oral, doutor Gleitz, essa matéria o senhor já conhece muito, porque o senhor já julgou muito na segunda Câmara, eu acompanhei diversos julgamentos do senhor, lá eu sei, inclusive, do entendimento e como é que Vossa Excelência provavelmente se manifestaria, mas vamos lá, a tarefa inglória e difícil de tentar convencê-los a mudar de voto. Um contribuinte, quando sai um refis, ele, assim como o Estado que está interessado que o contribuinte venha a aderir, fazendo com que a arrecadação melhore, assim como a PGE, que está interessada em reduzir sua carga de processos, reduzir ali a dívida ativa, o contribuinte também, ele visualiza e observa quais são as disposições da lei para poder decidir se adere ou se não adere. E a depender da modalidade que você escolhe, que o meu cliente ele escolheu a modalidade do pagamento à vista, é a modalidade com maiores benefícios. Basicamente, pela interpretação que foi feita da lei na oportunidade, para pagar à vista, você tinha desconto total de multas, juros e honorários. Foi essa a interpretação que a pessoa jurídica fez, os advogados fizeram, e advogados de vários outros contribuintes também fizeram. E
Na minha primeira sustentação oral, doutora Georisa, eu fiz questão de ressaltar uma questão prática que eu até coloquei nos memoriais. E a questão prática, doutor Gleitson, era a seguinte: quando a gente hoje entra no sistema da dívida ativa, doutora Georisa, vamos imaginar que, eu não sei se a senhora entra por alguma peculiaridade da vida, porque para entrar lá você tem que estar inscrito em dívida ativa, mas quando a gente entra no sistema da dívida ativa, existem normalmente o lançamento de 3 DAIs, 3 documentos de arrecadação, cada um para uma finalidade, cada um tem um código. Tem o DAI do ICMS, normalmente o DAI do tributo devido, aí eles geram um segundo DAI, que é o DAI do encargo, e eles geram um terceiro DAI, que é um DAI explicitamente, conforme eu coloquei, é um DAI de honorários advocatícios. Esse DAI de honorários advocatícios, ele está inserido na dívida ativa por conta da Lei Complementar Estadual 134, que é a lei complementar que regula a carreira da advocacia pública. Lá na Lei Complementar 134, o artigo 44, ele diz que os valores devidos a título de honorários, de sucumbência em processos judiciais e os decorrentes de acordos judiciais em causas nas quais participa o Estado como parte interessado, não constituem receitas públicas, sendo valores próprios dos procuradores do Estado, na conformidade da Lei 8.906, entre eles rateados, e aí continua explicando o rateio. E o parágrafo 45, ele tem uma passagem muito interessante, porque ele faz menção a pagamento de honorários em refis. Ele diz: constituem igualmente verba privada, devida aos procuradores do Estado, os honorários pagos por particulares em razão da adesão a programas de recuperação fiscal, em qualquer circunstância. Então, ele já deixou constar expressamente na Lei Complementar de 2014 que o pagamento dos honorários que forem feitos em refis, ele deve ser repassado para a Procuradoria do Estado, como é direito deles e tem que ser cumprido. Aí a gente olha a prática e o artigo 19 da Lei 17.771 e se pergunta: meu Deus, onde foi que eu errei na minha interpretação? Porque o artigo da Lei 17.771 de 2021, ele faz expressa referência ao artigo 44 e 45 da Lei Complementar 134. Qual seria o motivo de fazer expressa referência, expressa vinculação, tratar de honorários, fazer expressa vinculação à lei complementar referente aos honorários e esse artigo 19 tratar de outra coisa, como está sendo denominado de honorários de adesão? O artigo 19, ele diz: o Poder Executivo deverá destinar 5% dos débitos efetivamente recolhidos por força da aplicação desta lei a título de honorários de adesão, observando o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 134. Então, percebam o que acontece aqui. O contribuinte recolheu algo em torno de R$180 mil de imposto. 5% de R$180 mil, embargador Washington, vai para a Procuradoria, a título de honorários que foram fixados e vinculados ao artigo 44 e 45 da Lei Complementar 134, que trata exatamente de honorários da Fazenda, dos advogados da Fazenda Pública, que literalmente exclui esse valor de receita pública. Veja que o artigo 44 da Lei Complementar 134, ele foi claro. Esse valor não pode ser tido como receita pública, né? Os honorários advocatícios não podem ser tidos como receita pública. Então, quando a gente junta todo esse contexto, desembargador Livramento, é impossível fazer uma interpretação diferente de que o Estado, quando criou a lei, ele criou a lei e ele gostaria que os contribuintes fossem aderir. Os contribuintes receberam descontos relevantes e decidiram por aderir. Mas dentro dessa decisão dos contribuintes por aderir, passava também
o não pagamento de honorários advocatícios se ele aderisse na modalidade de pagamento à vista, como foi o pagamento do meu cliente. Porque é isso que a interpretação do artigo 19, da lei do refis, do artigo 44, do artigo 45, da lei complementar 134 e do sistema. Porque se a PGE não tivesse, se a PGE entendesse naquela oportunidade que eu tinha que pagar honorários advocatícios, ela não tinha cancelado o DAI. E eu mostro para vossas excelências, eu mostrei no meu memorial, no meu exemplo, um débito atual escrito em dívida ativa. E esse débito atual, ele tem um código específico, que é o código... Código 1066, código ICMS dívida ativa. No momento do pagamento, antes da adesão, antes da lei do refis, junto ao 1066 existia o 7870, que é o código de honorários de sucumbência, e existia o código 7889, e que foram cancelados não é uma palavra talvez ideal, adequada, mas durante o prazo de vigência do refis, quando Vossa Excelência desembargador Washington tivesse a oportunidade de entrar no sistema, só tinha o DAI do ICMS. Então, quando a gente junta todas essas pontas, me parece ficar claro que os contribuintes, quando decidiram pagar à vista, eles entenderam corretamente que o Estado ele decidiu, mediante lei, assim como a Lei Complementar 134 definia e designou um caminho para o recolhimento dos valores dos honorários, a Lei do Refis também fez isso, fazendo, inclusive, expressa menção, que, inclusive, tem concordância do desembargador do livramento da PGE. A PGE participa avidamente desse processo e desse procedimento de criação de uma lei de refis. Então, só para encerrar, eu peço a Vossas Excelências que levem em consideração uma decisão, viu, desembargadora Joriza, muito recente do ministro Paulo Sérgio Domingos, no STJ, que é o recurso especial 203.2814. É uma matéria que acho que até a desembargadora do livramento já analisou, mas não enfrentando esse acórdão, porque esse acórdão é bem recente, mas os contribuintes vinham alegando aqui nas câmaras que isso se tratava de uma transação, né? Esse acordo, esse pagamento do refis, se tratava de uma transação, e por ser uma transação, não teria que ser pago os honorários. O ministro Paulo Sérgio Domingos, ele vai exatamente nessa linha, e eu sei que ele estava tratando de transação, mas as palavras dele se aplicam perfeitamente aqui ao caso. Na realização de transação tributária, é clara a supremacia da Fazenda Nacional na celebração da transação, ao fixar suas condições no edital, que a parte aderirá ou não. Não há negociação, e sim o aceite ou não pelo administrado contribuinte das condições impostas, ou seja, não há horizontalidade na relação. Aí ele cita a lei da transação federal, aqui a lei 13.988, foi omissa a respeito da incidência de honorários advocatícios na renúncia, diferentemente do nosso caso, que a lei foi expressa. A lei aqui, ela tinha sido omissa. E por conta disso, ele entende no item 3 da emenda que a renúncia não é totalmente voluntária, que ela é uma condição para a realização da transação, que realmente é o caso, no caso do parcelamento. E ele conclui dizendo que a transação tem natureza tributária, também de inovação, uma vez que o crédito tributário cobrado pela Fazenda ele é substituído pelo acordo oriundo da transação, que, consequentemente, extinguirá o crédito tributário. Essa decisão, ela é de junho, se eu não me engano. Ela é de 30 de junho, muito recente. Então, eu
peço mais uma vez, encarecidamente, que Vossas Excelências reflitam sobre esses aspectos. Acredito que eles já foram abordados por outros colegas em outras oportunidades, no primeiro julgamento do tema, mas eu só peço que, se possível, que o acórdão ele enfrente esses argumentos, na medida do possível, para que, pelo menos, o tribunal possa esclarecer que, mesmo analisando o artigo 44 e 45 da Lei 134, o tribunal entende que os honorários são devidos. Esse foi o entendimento do tribunal. Eu só peço isso encarecidamente, agradeço mais uma vez a oportunidade, peço desculpa por tomar o tempo de Vossas Excelências mais uma vez, mas estou só aqui exercendo a minha função, minha obrigação. Obrigado. Agradeço, doutor Cheto. Desembargador Walsh, por favor. Senhor presidente, na qualidade de relator do processo, por que foi que eu votei dessa forma? O advogado trouxe aí o encadeamento da legislação, mostrou que o Estado atraiu os seus devedores para a adesão a um programa chamado Refis, onde o Estado almeja arrecadar aquelas CDAs que estavam sendo discutidas judicialmente. O tribunal, o Estado do Ceará, Fazenda Pública Estadual, quis facilitar o pagamento para os devedores, de modo a que houvesse o ingresso dos recursos nos cofres públicos. E aí, o programa do Refis, ele traz as condições para adesão. E são condições estabelecidas pelo Estado do Ceará, pela Fazenda Pública Estadual. Não é uma questão de negociação em que o devedor chega lá e diz, olha, mas eu pago se eu não pagar honorários. Não é assim. Está dito lá, dispensa, se pagar à vista, dispensa juros, multas, verba honorária, e, por força de uma legislação estadual, o percentual de 5% do valor pago já é destacado, vem num DAF à parte, num DAE à parte, destinada à Procuradoria do Estado do Ceará, que fará o rateio entre os procuradores. Eu acho que há uma quebra da boa-fé objetiva, essa pretensão da Advocacia Pública do Estado do Ceará, dos procuradores do Estado do Ceará, de receberem honorários adicionais, honorários de sucumbência. Por quê? Porque o Estado disse lá, olha, venha, pague, que eu dispenso tudo, inclusive os honorários. E uma parcela aqui, os procuradores não vão ser prejudicados, porque uma parcela desse valor será destinada a um fundo que será rateado entre os procuradores. E aí, os procuradores agora, depois que a parte aderiu, atendeu ao chamamento do Estado, aderiu ao programa de refis, fez o pagamento integral, os procuradores, não, nós queremos receber honorários. E vai ser assim? Eu acho que há uma quebra da boa-fé objetiva, né? Acho que, se porventura se determinasse o pagamento de verba honorária subvencial, deveria ser abatido aquele percentual, porque foi destinado para o fundo que remunera os procuradores, e não é a remuneração ordinária deles, porque eles já recebem um salário pelo trabalho que fazem. É a verba honorária que é destinada aos procuradores. Eles já foram contemplados. Você foi contemplado 2 vezes. Foi por isso, senhor presidente, que eu votei dando razão ao cliente do advogado que assumiu a tribuna. É como eu manifesto. Obrigado. Agradeço, vereador Walsh. Vereador Livramento. Presidente, eu venho do direito civil privado. Estou aqui há 1 ano e alguns meses. E já encontrei a decisão aqui de todos nós
de acordo com o meu voto divergente. Eu não estou dizendo que não se pode mudar uma decisão, mas tem que ter uma justificativa no voto, né? Um distinto, alguma coisa, alguma informação, mas não tendo, não vejo como mudar. Essa decisão apontada pelo advogado, ela foi da primeira turma do STJ, e foi apertadíssima a decisão, foi de 3-2. Então, a maioria vota de acordo com o que a gente está votando no voto divergente, e eu mantenho o meu voto. Muito obrigado. Vereadora Joris. Obrigada, presidente. Na sessão passada, eu, inclusive, acompanhei a divergência. Vi que a divergência tinha citado julgados de todos nós, né? Vi o meu nome ali, eu disse, bom, eu tenho que ser coerente. E aí acompanhei a divergência. Mas depois eu me aprofundei, né? Já que ia para o 942, e nós temos sempre a oportunidade de mudar o entendimento, alinhando à sustentação oral do nobre advogado. E eu vou mudar e vou justificar. Todos aqueles precedentes desta Câmara, nesta matéria, diziam respeito a ações anulatórias, não execuções fiscais e embargos à execução fiscal, que são o objeto dos refis, certo? Porque a ação anulatória já é uma outra causa que tramita, inclusive, na Fazenda Pública e não nas varas de execução fiscal. Então, eu observei isso e nesta Câmara não foi aplicado ainda, que pelo menos eu nunca votei, e não encontrei um julgado em que se declara a inconstitucionalidade da lei estadual, que prevê a isenção de honorários. Então, vi que tem, inclusive, de sua relatoria no âmbito da segunda Câmara, mas não vi nem na terceira e nem na primeira. E no caso existe um precedente vinculante do Supremo, mas que trata do estado de Goiás, se eu não me engano, ou é outro estado, que foi declarada a inconstitucionalidade da lei estadual que previa, não era nem isenção, era uma questão de redução dos honorários dos procuradores, quando houvesse adesão a refis. E o Supremo declarou inconstitucional, dizendo que o Estado não pode legislar em matéria processual. E é verdade. Só que a nossa lei estadual, ela é um pouco diferente. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho neste momento. E se eu pudesse aprofundar, mas não há tempo, nós estamos aqui nessa sessão, a não ser que a gente adiasse esse julgamento, já que não vai ser um precedente vinculante para esta Câmara. A nossa lei estadual, ela prevê essa isenção, mas, ao mesmo tempo, ela não deixou jamais que os procuradores do Estado ficassem sem receber os honorários, porque, como o desembargador, o relator falou, eles vão receber nesse fundo e, de toda forma, sobre qualquer causa, eles vão receber os honorários. Então, eu vou votar, porque eu não estou segura de que essa nossa norma do Estado do Ceará seja inconstitucional. Enquanto a gente não reconhece isso, não há como deixar de aplicar uma legislação que, como foi bem dito pelo desembargador Boston, é uma legislação que criou os requisitos para que as empresas aderissem ao refis. Dentre vamos dizer, as vantagens, havia a isenção dos honorários. Então, não acho realmente adequado e leal que depois a empresa tenha que pagar os honorários, a não ser que realmente a lei fosse inconstitucional. E eu não consigo visualizar nesse instante em que há esse fundo e que os procuradores estão sendo remunerados através de honorários, declarar a inconstitucionalidade dessa norma. Então, eu vou acompanhar o relator. Ok, muito obrigado. Doutora Elizabeth. Presidente, eu já estudei também bastante o assunto, mas eu vou continuar com o meu voto, viu? Eu confirmo o meu voto já lançado, por aquelas razões mesmo que já consta que já foram tão bem
comentados aqui por ambos os membros que me antecederam. Agradeço. Bom, eu tenho, como o nobre advogado falou, ele conhece já o meu voto na segunda Câmara de Direito Público, e ele tinha, eu tinha 2 votos lá, que ele aplicava dependendo da situação. Se tratando, como a desembargadora Jorisa noticiou, e se tratando de embargos à execução, uma execução e os embargos, havendo a desistência dos embargos, a legislação prevendo a dispensa dos honorários, era o caso de se reconhecer a legalidade dessa lei, da norma estadual. Mas o Estado, a partir desse movimento dos procuradores, ele alterou também as normas de refis. A cada refis ele criava uma lei e ele foi aprimorando e deixando de contemplar essa renúncia, mas não é o caso. Essa daqui prevê, esse refis que nós estamos julgando, ele prevê a renúncia e embargo da execução. E também, quando não havia a lei dispensando, não, eu reconhecia a legalidade da cobrança. Ações autônomas, princípio da causalidade se aplica, ação declaratória, independentemente de execução, cobra-se honorários também, no refis. Mas só para execução, o embargado era que havia a dispensa. Eu queria entender o seguinte: se nós estamos com uma votação de 2-2, eu acredito que eu poderia pedir vista desse processo, que para mim é um fato novo, não é? Trazido agora em votação, para que eu possa, na próxima semana, emitir o meu juízo conforme esse pensamento que eu adoto na segunda Câmara para as 2 situações distintas. Ok? Então tem que pedir do outro também, que é o inverso. A mesma matéria, Não. ao contrário. Não, não, o outro não é a mesma coisa, não. Não? É? Pois então, já fica estendido aqui o meu pedido de vista para o 81, já fica dispensado do nobre advogado. Próxima semana a gente fará julgamento definitivo. Nada. Vossa Excelência volta na próxima semana. O embargador Heráclito está me chamando aqui. Mas, embargador Livramento, só tem um processo aqui para julgar hoje ainda, ampliar. Tem mais um. Esse outro, 80. Aí Vossa Excelência votaria na próxima semana também, né? É porque ela vai ter que estar presente, né? Então, nós vamos julgar. Né? Não, só os 2, né? Sim, sim. Aí nós vamos julgar agora o 80. É o processo 30.42.012.93/2024. Apelante Ivone Massini Tostes. Apelado Estado de Ceará. Relatoria doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Dando início ao julgamento, a relatora, excelentíssima juíza convocada, Elizabeth Silva Pinheiro, apresentou o voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento à apelação. O desembargador Washington Luiz profere voto divergente para conhecer da apelação e negar-lhe provimento. Em seguida, a desembargadora Maria do Livramento votou acompanhando a relatoria. Diante da divergência apresentada, o resultado não unânime tornou-se necessária a ampliação do quórum nos termos do artigo 942 do CPC. Julgamento suspenso e hoje se instala o quórum para tal desiderato. Quem falta votar? A desembargadora Jorisa, né? Desembargadora Jorisa. Presidente, nesse caso aqui eu vou acompanhar a relatoria. Eu já votei nesse processo, mas aqui eu não tenho painel. Hoje acompanhei a divergência. Então, ratifico o voto provisório, acompanhando a divergência.
levantada pelo desembargador. Ficou só o desembargador Washington isolado, vencido? Ok. Então, anuncio o resultado que a Câmara, por maioria, vencido o desembargador Washington Bezerra de Araújo, votou no sentido de conhecer e dar parcial provimento à apelação. Julgamento encerrado. 81. Esse é o segundo da vista, ok. Então, o desembargador de Livramento está livre por hoje. Presidente, Agora que está me chamando. Eu sei que está com nós, eu queria só dizer que foi muito, muito feliz a sua permanência. Fico triste, me emociono. Bem, me despeço na próxima, então. Tá certo. Tá bom. Na próxima eu vou voltar, né? Então, até lá. Até lá. Pedido de sustentação. Processo do PJ número 26 da pauta. 00767. Boa tarde. Boa tarde, amiga. Até segunda. Até segunda. Processo 26 da pauta, 00767-72-2019. Apelante, espólio de Antônio Valdemir Soares Ferreira e outros. Apelado, Instituto Nacional do Seguro Social. Relatoria, desembargador Washington Bezerra de Araújo. Mas não tem necessidade. Doutor Armando, eu vejo que o processo está sendo julgado favorável aos interesses do seu constituinte. Dispensa a sustentação. Anuncio o resultado. Recursos conhecidos, providos do espólio da parte autora e desprovido do INSS. Julgamento encerrado, julgamento unânime. 65. 323-94-31-2024. Apelante, João Lucas Ferreira Linhares. Advogado, Iago Braga Macedo. Apelado do Estado de Ceará. Relatoria, doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Doutor Iago, está virtual. Está virtual? Boa tarde, doutor. Estou na virtual. Boa tarde, doutor. Dispensa a leitura do relatório? Perfeito. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, gostaria de cumprimentar o retorno do doutor e parabenizá-lo e também desejar que sua trajetória a partir de agora também seja da mesma forma tão bem sucedida quanto a anterior. É um prazer tê-lo, senhor, de volta aqui. Eminentes julgadores, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados, venho hoje à tribuna em nome do apelante João Lucas Ferreira Linhares, médico perito legista lotado na cidade de Sobral, Ceará. Região aqui do interior norte do estado do Ceará, para postular um reconhecimento de um direito que é expressamente previsto na legislação estadual. Vou fazer apenas uma pequena síntese do caso, que a ação busca o reconhecimento do direito ao pagamento do auxílio moradia ao médico perito legista, que está fundamentado no artigo 6º da Lei 14.112 de 2008 e no artigo 2º da Lei 15.014 de 2011. A sentença do juiz de primeira instância, ora recorrida, julgou improcedente sob o argumento da ausência de previsão legal e a impossibilidade de extensão judicial de vantagem pecuniária. Bem, quanto ao assunto, eu gostaria de discordar do juiz de primeira instância e informar que há uma previsão legal e clara sobre a aplicabilidade ao caso do apelante. Qual seria? O artigo 2º da retromencionada lei, a 15.014 de 2011, determina que os servidores da PEFOSSE
até que sobrevenha estatuto próprio, serão regidos pelo Estatuto da Polícia Civil, a Lei 12.124, de 93. Esta, por sua vez, em seu artigo 86, combinado com o artigo 6º da Lei 14.112, de 2008, assegura o auxílio moradia a quem atua fora da região metropolitana de Fortaleza, que é justamente o caso do apelante, lotado em Sobral, no Núcleo de Perícias Forenses de Sobral. Portanto, não estamos tratando aqui de uma analogia ou isonomia. É a aplicação literal e direta da norma. Com efeito, o referido dispositivo autoriza expressamente a aplicação de vantagens funcionais concedidas aos policiais civis, bem como em benefício dos integrantes da PEFOSSE, vez que se lhes aplicam os preceitos estatutários contidos na Lei Estadual 14.112, até a ulterior elaboração do Estatuto da Perícia Forense. Não há, portanto, que falarmos na aplicação de uma analogia ou no fundamento unicamente da isonomia, de modo que não temos que falar na violação da súmula vinculante número 37, já que a concessão do adicional está lastreada na nossa própria norma estadual e de forma expressa, ou seja, contido na lei cearense, e no seu sentido teleológico, sendo, portanto, completamente devido. Excelências, o que se discute nestes autos não é uma extensão analógica de um benefício, hipótese vedada pela súmula vinculante 37 do Supremo, mas sim o reconhecimento do que já está expressamente previsto na legislação estadual. E somente para sintetizar um pouco os fatos do presente processo, o médico perito em apreço, ele atua na comarca de Sobral, Ceará, que atualmente, de acordo com os dados mais recentes do Anuário de Violência do nosso país, se encontra como 12ª cidade mais violenta do país. Sobral atualmente está passando por um processo que, infelizmente, o crime está dominando a cidade. Com muita frequência, no núcleo de perícia forense aqui de Sobral, nós nos deparamos com 7 necrópsias no mesmo dia, dezenas de exames de corpo de delito e inúmeros exames sexológicos, realizados por unicamente um perito, porque a quantidade de peritos designados para a cidade não é suficiente para deixar 2 por dia. E, por isso, não apenas por uma questão de justiça, tendo em vista aquilo que ele enfrenta no decorrer do cargo, mas ele faz jus à indenização de moradia com base no próprio artigo 6º da Lei 14.112, cuja previsão legal não se restringe à estrutura física da delegacia, mas sim à atividade exercida no interior do estado do Ceará. No ano passado, houve um caso julgado pela presente Câmara que era referente a um auxiliar de perícia. Só que, no presente momento, nós estamos debatendo o de um médico perito legista, que atua na linha de frente da persecução penal. Ele realiza exames cadavéricos, exames de corpo de delito, lavra laudos que fundamentam inquéritos e ações penais. Bem como o cargo do apelante também traz consigo alguns direitos inerentes de policiais civis, como é o caso do porte de arma e utiliza carteira funcional de policial civil. Ignorar essa distinção fática e funcional seria equiparar situações substancialmente distintas. Vale frisar que a jurisprudência das turmas recursais, aqui do Tribunal de Justiça do Ceará, ela é bastante uníssona em conceder ao médico perito o auxílio moradia hora pleiteado. Nas minhas apelações, eu juntei várias jurisprudências que corroboram com o pedido, daqui do próprio TJCE. Ou seja, nós possuímos um respaldo legal para a concessão da verba indenizatória de moradia, especialmente quando o servidor atua fora da região metropolitana de Fortaleza. A finalidade do auxílio moradia, ora debatido, é clara: compensar custos de habitação de quem atua no interior. Quando foi editada, os núcleos da PEFOSSE sequer existiam. Foi o decreto 30.485 de 2011 que os instituiu. Assim, a literalidade do termo delegacia, utilizado pelo juiz de primeira instância, deve ser lida à luz do contexto e da evolução estrutural
da nossa segurança pública do Estado. Quanto à inaplicabilidade da súmula vinculante 37, o próprio Supremo já vem a afastando, conforme nós podemos ver na reclamação constitucional 25.655 e na reclamação constitucional 20.684, onde foi afastada a aplicação da súmula vinculante 37, quando a decisão judicial apenas reconhece a aplicação de norma legal à situação concreta. Ou seja, não há aqui a violação à separação de poderes. A vantagem não é nova, tampouco foi criada judicialmente. Ela está sendo prevista e é aplicada ao presente caso. Outro ponto que eu iria linkar, mas que eu já mencionei anteriormente, é a jurisprudência pacífica das turmas recursais aqui do TJCE. E, diante do exposto, somente para terminar também aqui o meu pedido, eu gostaria de, diante de tudo isso, da fundamentação legal expressa, da jurisprudência pacífica favorável e o cenário crítico da segurança de Sobral, eu gostaria de requerer o provimento do meu recurso, reconhecendo-se o direito ao auxílio moradia, inclusive retroativamente, se fazendo justiça e protegendo aquele que mais serve à sociedade em áreas de risco elevado. Excelências, este pedido não trata de isonomia, tampouco de criação de uma vantagem pecuniária pelo judiciário. O que se requer é apenas o reconhecimento de um direito expresso em lei, com respaldo legal, fático e jurisprudencial. O apelante não pede mais do que aquilo que já é assegurado na sua legislação. Pede apenas para que não se negue aquilo que já o pertence. No presente ato, nós não estamos criando um direito, estamos apenas cumprindo a lei. E nestes termos, eu peço e espero o deferimento de vossas excelências para conhecer do recurso, dar-lhe provimento e julgar favorável o auxílio moradia ao médico perito que atua aqui na Zona Norte de Sobral. Obrigado, doutor Iago. Passa a palavra à eminente relatora para as suas considerações de voto. Pois não, presidente. Eu passo a leitura aqui da minha proposta de emenda. Trata os autos de apelação civil adversando sentença proferida pelo juiz da segunda vara civil da comarca de Sobral, que decidiu pela improcedência do pleito autoral relacionado ao pagamento de auxílio moradia em favor de servidor ocupante do cargo de auxiliar de perícia, lotado no núcleo de perícia forense. Consoante a dicção do artigo 6º da Lei 14.112/2008, que promoveu a reorganização do plano de cargos e carreiras do Grupo Operacional de Ativistas da Polícia Judiciária, estabeleceu-se que a indenização de moradia prevista no artigo 86 da Lei 12.124 de 1993 é devida mensalmente ao policial civil em atividade nas delegacias sediadas fora da região metropolitana de Fortaleza. Por sua vez, sobreveio a Lei Estadual 15.014 de 2011, que criou os cargos integrantes da Perícia Forense do Estado do Ceará, PEFOSS, órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, SSPDS, determinando expressamente a explicação do Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Ceará ao cargo de auxiliar de perícia, vinculados à perícia forense do Estado do Ceará. Da leitura do texto legal, depreende-se que não há previsão explícita no sentido de estender o benefício do auxílio moradia concedido a policiais civis em atividades nas delegacias sediadas fora da região metropolitana de Fortaleza aos auxiliares de perícia, considerando ainda que não exercem suas funções em diligências em delegacias, mas sim em núcleos de perícias forenses. Assim, o simples fato de a administração ter concedido uma vantagem
a determinado grupo de servidores públicos por si só, não autoriza o judiciário a deferir sua extensão a outro que deixou de ser contemplado pela lei, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes expressamente consagrado no artigo 2º da Constituição Federal. Portanto, não há fundamento jurídico na pretensão autoral, uma vez que, no que diz respeito a normas concessivas de vantagens pecuniárias a servidores públicos, estas devem ser interpretadas de forma estrita, devendo ser consagrado o princípio constitucional da legalidade que rege a administração pública. Não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e criar situações jurídicas ou conferir direitos, pois estaria ingressando na esfera de discricionariedade política do Poder Legislativo, único autorizado a aumentar vencimento ou fazer equiparações, consoante sedimentado no enunciado da súmula vinculante número 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário que não tem função legislativa aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Sendo assim, o desprovimento do apelo é medida que se impõe, apelação conhecida e desprovida e sentença mantida. Na cabeça da ementa, teve a seguinte redação: direito constitucional e administrativo, apelação civil, ação ordinária, auxílio moradia devido aos policiais civis que exercem suas atividades nas delegacias sediadas fora da região metropolitana de Fortaleza. Lei Estadual 15.014/211, aliás, de 2011. Vedação de extensão de benefício indenizatório. Súmula vinculante número 37 do STF. Apelação conhecida e desprovida, sentença mantida. É assim que voto, presidente. Muito obrigado, doutora Elizabeth. Também vejo norma especial aplicável a determinada categoria, não abrangendo a atividade do recorrente. Eu ratifico o voto acompanhando Vossa Excelência. Vereador Washington. Senhor presidente, eu queria inicialmente cumprimentar e parabenizar o doutor Iago, que fez uma excelente sustentação oral. E, com relação ao julgamento, eu acompanho integralmente o voto da relatoria. Muito obrigado. Anuncio o resultado. A turma, unanimidade, conhece e nega provimento ao apelo. Julgamento encerrado. Doutor Iago, fica à vontade para se retirar ou permanecer na sala. Obrigado. Boa tarde, doutores. O processo 68 da pauta, a apelação civil, tendo como apelante Luiz Trajano de Souza Neto. Advogado, doutor Paulo Renato de Souza, apelado do Estado do Ceará. A relatoria é da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Doutor Paulo Renato, está em sala? Não aparece? Não. Então, prejudicada a sustentação, anuncio o resultado. Turma unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Julgamentos com votação divergente, eu vou deixar para o final. Vamos fazer logo. O processo 62 da pauta. Agravo de instrumento. Agravante Estado do Ceará. Agravado Luiz Marques de Abreu. Relatoria doutora Elizabeth Silva Pinheiro. A relatora conhece do recurso e dá-lhe provimento. O desembargador Washington apresentou voto divergente para não conhecer do agravo de instrumento. Eu acompanhei a divergência, pedindo vênias à nobre relatora. Então, agravo de instrumento conhecido e... Aliás, é não conhecido. Recurso não conhecido, tá certo.
É não conhecido. O meu voto foi no sentido de cindir o processo, né, para que a parte que diz respeito a insumos continue na Justiça Estadual e a parte referente àquela medicação, que é daquele grupo 1A, vá para a Justiça Federal. Okay, mas e aí eu queria só... né? E só chamar a atenção de um detalhe, doutora Elizabeth. Ele tem demência. O medicamento, ele está... foi inserido no SUS para casos de demência decorrentes de Parkinson e Alzheimer. O caso dele não diz que é decorrente de Parkinson ou Alzheimer, é verdade, mas há uma demência, né? Ele sofreu um AVC, né? Talvez fosse o caso até, só que não é mais competência nossa, no meu entendimento, né? É da Justiça Federal. Talvez, se fosse nossa competência, talvez a sugestão fosse baixar em diligência para que o médico esclarecesse a origem da demência, porque aí não seria off-label, né? Se fosse Parkinson ou... Porque tem um caso de demência, sim. Eu peço venha para permanecer com o meu voto, porque eu acho que é uma exceção e que realmente a competência seria da estadual, né? Considerando que exatamente isso que o senhor falou, que como não é privativo daquelas doenças, e sim expande para as demais, puxaria, é uma exceção que puxaria a competência para a estadual. Eu mantenho meu voto, presidente. Pois não. Também vou manter o voto, acompanhando a divergência, e anuncio o resultado. A turma, por maioria, não conhece do agravo do instrumento. Desembargador que profere... O acordo será lavrado pelo desembargador. Isso, pronto. Mais um processo agora com pedido de vista, né? Quase um mês. Dia 7, quase um mês atrás. Apelante, remessa necessária, apelação, apelante do Estado de Ceará e outro. Apelante Cíntia de Freitas Melo, relatoria a doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Na sessão de julgamento realizada no dia 7/7, a excelentíssima senhora juíza convocada Elizabeth Silva Pinheiro emitiu o relatório do feito, eminente relatora do feito, proferiu seu voto no sentido de conhecer das apelações cíveis para negar-lhes provimento, sendo acompanhada pelo desembargador Washington Luiz. Em seguida, o excelentíssimo desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Julgamento adiado, o desembargador já se desligou da Câmara, vai para a minha relatoria e eu trarei na próxima semana. Isso, o senhor vai hoje só retira? Vai tirar de mesa, né? Tira de mesa, mas acho que tem que publicar, porque o relator era outro. Tem que tirar de pauta. É só vista. Ele era só vista, então tá certo, eu trago na próxima semana. Processos adiados, aqui tem vários. Não, só um. Retirados de pauta que são vários. Processo adiado do SAG, é o 025 34 38 72. Apelante Carlos Miguel Fernandes Tavares. Advogado Amanda Cunha de Melo, apelante do Ministério Público do Estado de Ceará. Apelado do Estado de Ceará. Relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Adiado. Pedido da relatora. Processo retirado de pauta do SAG também. 1, 2, 3. Esse era o processo do desembargador Luciano, que agora vem para a minha relatoria. Muito lógico essa retirada de pauta, porque eu preciso conhecer até do conteúdo deles. É o 1, 025 203 75.
Apelante do Estado de Ceará, apelado Ídalo Regis de Souza Vasconcelos. O 2028-43-35-83, apelante José Samuel Souza Bezerra, apelado município de Fortaleza. E o 3-028-8267-79-2024, apelante município de Fortaleza, apelado a Isla Beatriz da Silva Souza. Processo adiado do PJL. Esses aqui são vários processos. 12, 13, 18, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 63, 66, 67. Processos da relatoria da desembargadora Joriza. É isso? Joriza. Só os 3 últimos aqui da pauta, que são da doutora Elizabeth Silva Vieira, o 63, o 66 e o 67. Processos retirados de pauta PJE. 45 da desembargadora Joriza, o 69 do desembargador Luciano, 70 também Luciano, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, todos do desembargador Luciano, agora sob minha relatoria. Acho que na próxima sessão nós temos uma pauta mais arrumada, né? Que essa quebra. Pois não, minha filha. Pois não. O 1 da pauta SAG, foi trazido um voto do desembargador Luciano e ele trouxe de ofício, uma preliminar, e eu divergi e foi colocado em votação e foi, o meu voto foi o que prevaleceu. Mas como era só preliminar, ele ficou para seguir, que na verdade é no âmbito do juízo de retratação. Entendi. Aí eu coloco, se não seria o caso só de adiar, porque na verdade é só um juízo de retratação em que a preliminar que ele trouxe, a Câmara rejeitou, ele foi vencido. Entendi. Então é para enfrentar o juízo de retratação, só isso. O juízo de retratação, porque não seria o caso de eu ser relatora, porque era só essa questão. Entendeu? Entendi, mas é o 1 do SAG. Mas veja bem, como muda a relatoria, as partes precisam tomar conhecimento. Certo. Então, Tá bom. A republicação da pauta é uma coisa salutar. Ah, tá certo. Viu? Ok. Bom, então, agora, tudo bem. Aqui a pauta, nós estamos quase ao final, vamos para a última etapa dela, que é a confirmação ou os votos ou não. E eu indagaria aqui o doutor representante do Ministério Público, doutor Humberto Piapina, se há alguma manifestação nos processos de interesse da substituição. Agradeço. Faço a mesma indagação ao doutor Gustavo, se há alguma manifestação nos processos da Defensoria Pública. Não, Excelência. Muito obrigado. Desembargador Washington, todos os votos de Vossa Excelência. Eu confirmo todos os votos lançados antecipadamente. Desembargadora Joriza também confirma. Magalhães, confirma. Doutora Elizabeth. Confirmo, presidente. Bom, eu não tenho votos na relatoria, mas tenho votos como vogal, eu confirmo todos os votos proferidos na sessão de hoje. Quantos processos vamos? Tem estatísticas? 81, não? Não, menos de 81.
Uma produtividade razoável, considerando assim a quebra da sequência natural. Alguma manifestação? Não. Obrigado. Uma... Sim, as nossas pautas são o último dia de lançamento dos votos. Quarta-feira, ok. Ótimo. Então, não havendo... Bom, então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão, desejando a todos um bom início de semana.